Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar nosso curso. A gente hoje vai falar de um elemento fundamental para a gente poder desenvolver uma boa fotografia, que chama-se linguagem fotográfica. Eu tenho para mim aqui que a questão da linguagem fotográfica separa, na verdade, vamos lembrar de uma expressão antiga, que falava assim, separa os homens dos meninos, ou seja, aquela pessoa que vai definir que vai ter uma fotografia bem definida, bem produzida, e aquelas pessoas que não vão ter uma boa fotografia. Eu não estou falando nem de amador e profissional, porque existem muitos profissionais que que não são adeptos à linguagem fotográfica e, portanto, erram muito quando eles vão produzir as suas imagens. Eu divido aqui nessas duas categorias: aqueles que vão produzir uma boa foto e aqueles que não vão produzir uma boa foto, que não souberam escrever uma boa fotografia. Usar uma boa linguagem para escrever uma fotografia. Vamos lá? Vamos entender então quais são os elementos dessa linguagem fotográfica. A gente começa tentando entender que a fotografia é uma mediação entre os homens, as mulheres, ou seja, os seres humanos e o mundo. A fotografia tem essa função importante para a humanidade. Desde que ela foi inventada, ela a princípio teve seu momento ali de sucesso, de novidade, de ser apenas um registro, né? Mas logo em seguida ela começou a ser usada já como uma interface entre a humanidade e o mundo em que essa humanidade vivia. Muitos fotógrafos já perceberam de imediato que usar uma imagem fotográfica era importante para que discursos fossem construídos e que situações que até então estavam escondidas fossem apresentadas, né? E assim a gente começou a perceber que existiam pessoas para além dos nossos limites. Ou seja, a gente começou a entender que existia o outro também na nossa vida. Porque por mais que a gente vivesse ali no nosso mundinho, a gente achava que aquele nosso universo era único, né? O universo da nossa casa, do nosso trabalho, né? O universo ali do nosso bairro. E de repente eu começo a perceber que não, que tem mais pessoas vivendo naquele mesmo espaço, seja urbano ou rural, mas existem outras pessoas. E pessoas que vivem melhor e pessoas também que vivem pior. Ou seja, a gente começou a entender, a partir do momento em que os fotógrafos começaram a produzir essas imagens, que algumas pessoas existiam também, né? Ou seja, elas foram colocadas em cena, elas foram representadas por alguém, para que a gente pudesse, então, tomar ciência disso e, se fosse o caso, discutir, né? Debater que nível de sociedade é essa que a gente estava vivendo. Então, a gente tem que entender que a fotografia até hoje faz esse papel. A fotografia é uma mediação, é um processo que a gente constrói de imediato e leva para frente para que outras pessoas possam compreender que existe mais do que aquele universo em que elas vivem. Quando a gente fala da fotografia na igreja, nós também estamos fazendo uma mediação. Uma mediação do quê? Uma mediação da palavra de Deus com as pessoas que vão enxergar essas fotografias, com as pessoas que vão receber essas imagens. Por isso que sempre nós colocamos que o papel do fotógrafo na fotografia religiosa vai além de ser um técnico que produz imagem. O papel do fotógrafo na fotografia religiosa é um papel de evangelização. Por quê? Porque a evangelização é uma mediação também, né? Ou seja, nós levamos imagens que têm poderes importantes para transformar vidas, para tocar pessoas, para sensibilizar pessoas. Quando fazemos isso, estamos fazendo um processo de mediação. Porém, como a fotografia não se produz sozinha, cabe também às pessoas exercerem o papel de produtoras nessa mediação. E aí entra quem em cena? Nós, fotógrafos. Ou seja, nós temos uma responsabilidade enorme de sermos mediadores de um processo de evangelização. Se isso não te assusta, a mim assusta. Assusta em que ponto? Não para a gente sair correndo. Assusta a ponto da gente se dedicar muito a fazer bem feito esse trabalho de fotografia. Isso eu não abro mão. Quando eu vou fotografar na igreja, eu saio de casa com uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade que talvez eu não tenha em lugar nenhum. Por quê? Porque eu estou indo ao encontro de Deus, eu estou indo fazer um trabalho para Deus. Então é um fator importante, gente,
uma responsabilidade, porque somos mediadores não só do mundo, mas mediadores também entre a palavra de Deus e aquelas pessoas que mais precisam dessa palavra. E aí vem um ponto importante nesse processo. Produzir uma boa fotografia é como escrever um bom texto. A fotografia, a palavra fotografia, ela pode ser dividida em duas partes. A palavra foto e a palavra grafia. Significa grafia, escrever, foto, luz, ou seja, escrever com luz. Significa basicamente que eu produzir uma imagem significa escrever um texto, né? Ou seja, escrever um texto com o quê? Com luz. Do mesmo jeito que a gente escreve texto com caneta, com lápis, como os nossos antepassados escreviam textos com carvão, como os nossos antepassados também escreviam textos com tintas especiais, enfim, nós também, quando a gente vai usar a fotografia como um meio de comunicação, a gente está produzindo um bom texto. Agora, igualzinho, quando a gente escreve um texto, quando você escreve um texto pelo teclado do computador, você faz um post no seu Facebook, se você não usar uma linguagem correta, poucas pessoas vão entender o que você quis dizer. Se você não usar a vírgula no lugar certo, o ponto final no lugar certo, se você não escrever corretamente dentro das regras gramaticais, a gente não tem muito sucesso na recepção da mensagem. É claro que muita gente consegue entender por associação, mas tem muita gente que fica sem saber o que fazer quando pega um texto mal escrito, né? Eu tenho arrepios quando eu pego um texto mal escrito, porque minha formação é em jornalismo e, lógico, eu tenho que escrever bem, né? Eu vivo de escrever também. Então, nesse ponto, é fundamental para mim. Agora, eu quero trazer isso para a fotografia. Se é importante que você escreva bem, na linguagem correta, na língua portuguesa, por exemplo, que seja a língua portuguesa, porque você imagina você escrever um post em chinês, quem daqui de Presidente Prudente vai entender o que você escreveu? Pouca gente. Por que pouca gente? Porque a linguagem está errada. Assim vale também para a fotografia, gente. Se você usar uma linguagem incorreta, ou como acontece na maior parte dos casos que eu tenho visto por aí, se você não usar linguagem nenhuma e deixar que a câmera faça isso para você, provavelmente a mensagem não vai ser bem recebida. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Muitas vezes você vê uma fotografia e ela te toca. E ela mexe com você, ela faz você se emocionar, ela faz você sorrir, ela faz você sentir alguma coisa por dentro. Isso acontece porque ela foi produzida com uma linguagem fotográfica correta. Se você não produz dentro da linguagem correta, a imagem passa de uma forma que você nem percebe. É como as fotografias do Facebook. Pensa aí com você agora, quais foram as últimas 5 fotografias do Facebook que te marcaram fortemente? E tenta descrever essas fotografias. Provavelmente você não vai conseguir, porque muito provavelmente também as fotografias não foram feitas a partir do uso da linguagem fotográfica correta. E as que foram você lembra, mas as que não foram você não lembra. Elas não marcam, elas não ficam gravadas na sua mente. Daí a importância de nós entendermos a linguagem fotográfica quando a gente for fotografar. Tem um ponto mais importante ainda que nós temos que lembrar sempre. Se eu quero ser o papel, se eu quero fazer o papel de mediador, eu tenho que escrever corretamente, senão aquela pessoa que vai receber a mensagem não entende o que eu estou querendo dizer. Correto? Não? Vamos lá. Dê uma olhada nessa foto aqui. Eu vou até sair um pouco da cena para você entender o que eu quero dizer, tá? Essa fotografia aqui é uma fotografia que eu fiz em um retiro espiritual no ano de 2015. Foi o retiro de formação do Movimento Mariana Braga. Eu lembro certinho quando eu produzi essa foto, porque ela tem uma outra história dentro da questão da intencionalidade, que eu vou mostrar mais para frente. Mas nesse momento eu estou querendo falar da linguagem fotográfica. Veja só, ela é uma fotografia que foi produzida a princípio. Eu tirei muito rapidamente essa foto. Tentei fazer ela correndo de algum jeito. Não exerci nessa foto a linguagem fotográfica correta. Ou seja, não organizei os elementos em cena. E aí, resultou isso. Você está achando que ela está boa? Então dá uma olhada nessa daqui, ó. Não é melhor? Essa foto aqui
é a mesma foto no mesmo lugar segundos depois. Ou seja, aquela foto que eu produzi sem linguagem fotográfica, ela tem uma mensagem que não é muito significativa. Agora, essa aqui, gente, essa mensagem aqui é muito significativa. Quando eu consegui enquadrar a palavra Deus que estava na projeção do data show que estava indo lá para a parede, mas eu consegui enquadrar essa palavra Deus no ostensório, cara, a minha linguagem agora ficou perfeita. E você olha uma foto dessa e você não tem dúvida nenhuma, você só recebe. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando você vê uma foto bem escrita, você recebe e sente. Você não tem que ficar pensando nela. A nossa preocupação na igreja, gente, é a gente produzir poucas, mas boas fotos escritas, ou seja, boas fotos com uma mensagem correta. Isso aqui que eu estou mostrando para você não é difícil de fazer, é só você ter uma percepção correta da linguagem fotográfica. Eu vou te ensinar os elementos, vou mostrar para você como é que você faz essa linguagem, como é que você aplica essa linguagem. Só que tem um detalhe, você tem que concordar comigo com uma coisa. Eu vou te ensinar hoje, mas se você não treinar, você não vai conseguir escrever corretamente. Eu tenho mais de, 18 anos de fotografia. Em 18 anos de fotografia, todos os dias eu aprendo uma linguagem fotográfica diferente. Eu aprendo, na verdade, não é que eu aprendo uma linguagem fotográfica diferente. Eu aperfeiçoo aquela linguagem que eu aprendi há 18 anos. Há mais tempo até, porque eu aprendi a linguagem fotográfica na faculdade, vamos colocar aí 24 anos, 25 anos, 24 anos, né, que eu tenho de formado, que eu aprendi a primeira noção de linguagem fotográfica na faculdade de jornalismo. Depois eu fui aperfeiçoando essa linguagem para chegar nesse ponto. Agora, esse ponto aqui não tem nada a ver em eu ser um profissional e você não. A questão aqui está em dominar essa linguagem corretamente, beleza? Vamos nessa então, vamos aprender essa linguagem. O que significa a linguagem fotográfica conceitualmente, então? Se você perceber essa foto anterior, você vai entender que ela é o conjunto de elementos que ajudam o fotógrafo a fazer com que os espectadores compreendam o que ele quis dizer. Quando eu coloco Deus no ostensório, eu consigo fazer com que as pessoas compreendam rapidamente o que eu quis dizer. Então, gente, a linguagem fotográfica nada mais é do que esse arranjo, essa organização da cena que eu posso fazer de determinadas formas e de formas muito bem organizadas para que eu possa levar uma mensagem que todo mundo vai compreender. Pensa comigo, linguagem fotográfica é fundamental para que as pessoas compreendam sua fotografia de cara e não fiquem lá olhando, olha para cá, olha para lá. Você não entendi essa foto, mas o que será que ele quer dizer? Cara, ninguém tem tempo de ficar pensando nisso também, né? A pessoa tem que passar, ela tá fazendo scroll lá, ó, na rede social, fazendo scrollzinho dela. Cara, ela só vai parar na foto que tá bem escrita. E se a sua foto não tá bem escrita, ela passou. Quer dizer, a gente não pode dar mole, a gente não pode deixar que outras pessoas ganhem da gente nesse sentido. Por isso que nós somos fotógrafos muito preocupados com a linguagem fotográfica. Linguagem fotográfica é o que faz com que uma fotografia consiga ser lida imediatamente, consiga ser, assim, ter uma, ela vai chegar na pessoa de forma arrebatadora. As pessoas não vão ter dúvida daquilo que está sendo mostrado para ela. Beleza? Vamos nessa então, gente. Vamos partir. O nosso primeiro entendimento de linguagem fotográfica diz respeito aos planos, tá? Então vamos começar. E se você está com um caderno, se você está com algum momento para anotação, eu acho importante que isso seja apresentado para você. Você tem aqui essa aula, você já pode depois rever isso, mas eu acho que quando a gente anota, a gente reforça ainda mais o nosso aprendizado. Então, o que são os planos? Planos, basicamente, é o distanciamento da câmera fotográfica para o objeto fotografado, determinando o que fica dentro e o que fica fora da fotografia, além também de valorizar detalhes específicos. Quando eu falo de planos, então eu estou falando basicamente daquilo que fica dentro e daquilo que fica fora da fotografia. É nesse ponto que a gente começa a entender
linguagem fotográfica. E eu vou dizer para você que nós temos cinco tipos de planos bem definidos. E ó, presta atenção em mim, isso vale para mim, para você, para o Sebastião Salgado também. Ou seja, quem sabe usar melhor esses 5 planos vai ter uma boa fotografia. O Sebastião Salgado também escreve muito melhor que a gente a fotografia. Eu sempre falo assim, né? As pessoas falam assim, mas então entender os planos, entender a linguagem fotográfica já me faz um grande fotógrafo? Eu falo, bom, eu também sei ler e escrever e eu não escrevo como Machado de Assis. Existem pessoas que têm talentos sobrenaturais, né, para executar suas ações. Mas a gente consegue produzir uma boa foto dentro dos limites da linguagem fotográfica. E existem então, a gente começando por esses elementos, a gente começando pelos planos, a gente começa a entender quais são esses elementos que compõem a linguagem fotográfica, que ajudam, que me ajudam a escrever uma boa fotografia. E ó, vamos lá, existem 5 planos, 5 formas de eu colocar, de eu determinar o que fica dentro e o que fica fora da fotografia, beleza? Vamos lá, se a sua fotografia está ficando com rebarba, com gente cortada no meio, com umas coisinhas que aparecem no canto que você não sabe exatamente o que é porque você não está trabalhando bem plano. Então eu vou te mostrar quais são os 5 tipos de plano, e você nunca mais vai errar essa fotografia nesse sentido, o que fica dentro e o que fica fora, beleza? Vamos nessa. Bom, o primeiro plano que nós temos que conhecer é o chamado plano geral. O plano geral é um plano que normalmente nos dá a dimensão do espaço como um todo. A gente consegue entender e até identificar o espaço se a gente for conhecedor desse espaço. Então, quando eu mostro essa fotografia, por exemplo, você que conhece a Maristela sabe que é a igreja, né? Sabe que é dali que a gente está tratando. Então, o plano geral, ele é produzido normalmente quando eu chego para fazer um evento, quando eu chego para fazer qualquer tipo de situação na igreja, eu procuro fazer as primeiras fotografias já em plano geral. Por quê? Porque aí eu já mostro como a igreja está preparada como um todo, né? E posteriormente depois, quando a igreja também está cheia, e nos dias em que ela está bem cheia, né? Saudade dos tempos que ela ficava bem cheia, eu também procurava mais ali para o meio, do meio para o final, fazer algumas fotografias em plano geral para poder mostrar isso. É importante também que a gente dê a dimensão, a participação das pessoas, né? O quanto a igreja ficou lotada, o quanto a igreja ficou cheia, e a gente consegue isso pelo plano geral. Então, o plano geral me dá essa dimensão, na verdade, do espaço como um todo, inclusive pela identificação. Quando eu chego para fazer um evento, plano geral no começo e um pouquinho mais para o final também. Um outro plano que é importante, lembra que nós temos 5 tipos de plano, tá? O segundo plano que eu estou falando aqui para vocês é o chamado plano médio. O plano médio, você já pode perceber que se a pessoa não for muito entrosada com a igreja, ele não identifica o espaço. E aí, a gente não está preocupado aqui também, né, justamente por isso, em identificar o lugar, mas sim dar mais destaque para as pessoas do que para o lugar. E aí eu consigo mostrar às pessoas quase que por inteiro, normalmente com o corpo inteiro, né, justamente para mostrar um pouco mais de proximidade e um pouco mais de pessoas reunidas, né? Então, quando eu vou fazer o plano médio, eu não estou tão preocupado com a identificação do espaço, estou mais preocupado com a identificação de pessoas. Quando a gente tiver a aula sobre narrativa, né, da fotografia na igreja, a gente vai entender um pouco o uso desse tipo de plano. Mas, normalmente, esse tipo de plano, chamado plano médio, é um plano, então, que me dá uma dimensão muito mais focado nas pessoas do que no espaço em si. Que é um outro exemplo dele, ó. Vou até tirar aqui minha figurinha para você ver. Olha só, aqui eu tenho um plano médio também. Eu tenho as pessoas fazendo adoração, né? Os jovens fazendo adoração. E, na verdade, não consegue... A gente sabe, eu sei, e você talvez saiba também, que esse lugar onde eles estão aí é o auditório ali da secretaria, né? Mas, se você não é conhecedor, você não saberia dizer... E nem é essa a pretensão aqui. Na verdade, a pretensão aqui é você ter destaque, você dá destaque para as pessoas e para Jesus que está ali
na verdade, em todo esse contexto das pessoas fazendo essa adoração. Então, ó, guarda comigo. Você teve o primeiro plano geral, agora o plano médio. E vamos então para o terceiro plano, que é o chamado plano americano. O plano americano é o plano que a gente corta, na verdade, entre aspas, a pessoa pela cintura, né? Normalmente pela cintura. Tem literaturas que falam que tem que ser um pouquinho mais abaixo da cintura, enfim, mas eu adoto muito como uma postura minha de fazer o plano americano pela cintura. E o fundo e o foco do plano americano pela cintura é basicamente dar destaque na pessoa. Então, quando eu preciso dar destaque para alguém, eu faço eu apresento, na verdade, essa fotografia com a pessoa cortada ali pela cintura, mas o destaque é inteiro nela. Você pode ver que o padre praticamente é a pessoa que mais se sobressai nessa imagem fotográfica, embora existam também nela mais 4 outras pessoas, né? Mas o foco mesmo, o detalhe mais específico está no padre, porque ele está cortado justamente nesse plano americano. E aí eu chego no quarto tipo de plano, que é o chamado close. Ou seja, o close é quando eu apresento, na verdade, um detalhe do espaço onde eu estou. Veja que a mão dessa senhora que está fazendo um louvor, né? Está fazendo, ou está participando da adoração, enfim. Mas ele já é um detalhe específico e você pode perceber que aquele fundo desfocado ali, eu consigo por conta da teleobjetiva, mas especialmente porque eu consigo trazer muito mais para primeiro plano a mão, né? E aí eu desfoco o fundo, depois eu vou ensinar isso para vocês. Mas no que diz respeito aos planos, o close serve para a gente dar detalhe. E aí é aquele detalhe que eu vou puxar, evidentemente, que é uma parte do corpo, é uma parte dos objetos que eu quero oferecer. Perceba que a gente mostrou o plano geral para mostrar todo o ambiente. A gente mostrou o plano médio, que é para destacar conjunto de pessoas. A gente mostrou o plano americano, que é para destacar uma pessoa em si. A gente mostrou agora o close, que é para mostrar um destaque da pessoa, um detalhe da pessoa que vai ser fotografada nesse aspecto. Não me interessa quem é a dona dessa mão, mas sim me interessa a mão e o que ela está fazendo nesse momento. Olha aqui, ó, o close também já combinado com alguns outros elementos de cena. E aí a gente tem aqui o close no Santíssimo, né? Mas você pode ver também que lá ao fundo existem pessoas observando, mas assim, é quase como se a gente estivesse também muito perto do Santíssimo. E é importante que eu faça, na verdade, esses recortes. Pensa assim comigo, ó, eu estou sempre recortando, né? Do maior vindo para o menor, maior geral, depois plano médio, plano americano, aí eu vou fechando para o close, né? Mas existe um quinto plano que a gente consegue mais detalhe ainda, que é o chamado Big Close, que é quando a gente chega muito, muito perto. Isso pode acontecer, ou a gente aproxima bem da imagem, ou a gente usa uma teleobjetiva. Nesse caso aqui, eu usei uma teleobjetiva, puxei bastante, mas dei um detalhe do olho, dei um detalhe assim da cara pintada da menina, né? Para isso me dar mais humanização, isso traz para mim um detalhe assim que chama a atenção das pessoas. Um outro exemplo de Big Close é esse aqui, né? Eu gosto muito de fazer esses Big Close com o pessoal do canto, porque eles têm o Ministério da Música, né? Eles têm expressões muito interessantes, expressões muito legais para a gente trabalhar. Então, quando a gente está ali na igreja, eu sempre procuro chegar muito perto ali. Se eu não tiver com uma teleobjetiva, eu posso chegar perto. Gente, não tenha vergonha, sabe? Chega perto mesmo, coloca ali a câmera perto da pessoa. No começo ela pode até estranhar um pouquinho, mas na segunda, terceira vez que você chegar, a pessoa tá sacando já, ela sabe que você está ali trabalhando, você está evangelizando também, assim como ela está evangelizando na música, você está evangelizando com a imagem fotográfica. Então ela faz sentido para ela e aí pronto, acaba esse incômodo, beleza? Gente, guarda então, plano geral, plano médio, plano americano, close e big close. São 5 tipos de planos que eu tenho, que significa o quê? O que fica dentro e o que fica fora do quadro. Plano geral é o abertão, mostra o ambiente.
plano médio mostra conjunto de pessoas, plano americano foca em uma pessoa, close eu pego detalhe da pessoa ou de algum objeto, big close eu pego mais detalhe ainda, eu vou chegando mais perto. Se você quiser treinar isso, eu já recomendo que você interrompa essa aula agora e vai fazer aí na sua casa essa primeira bateria. Faz um plano geral, faz um plano médio, faz um plano americano, faz um close e faz um big close. E aí você pode até mandar para mim, pode mandar no grupo, pode mandar no privado, você que prefere, para que eu possa dizer se está correto ou não está correto. Mas vai treinar, é importante que você treine, porque cada imagem dessa, cada plano desse tem um sentido na hora que a gente está fotografando na missa, beleza? Vamos lá então, vamos para o próximo elemento da linguagem fotográfica, que é, na verdade, o plano de corte. O plano de corte é sempre legal a gente ter uma noção de que plano de corte que é esse possível em uma pessoa, né? Então eu estou sempre preocupado se esse plano de corte está correto ou não está correto, né? Então veja só, eu tenho muitas vezes um plano de corte possível numa pessoa que pode acontecer assim, ó. Eu posso cortar o rosto da pessoa, eu posso cortar no peito da pessoa, posso cortar na cintura, ou então eu faço ela inteira. Então perceba aqui comigo que eu estou aqui, ó, vou até colocar para vocês aqui um marcador. Veja só, ó, eu posso, se eu quiser fazer só o rosto dela, eu tenho esse plano de corte. Não é aqui, não é aqui. Vou até apagar. Não é aqui, é aqui, né? Beleza. Eu quero, na verdade, mostrar um pouco mais da pessoa que não seja só o rosto. Tudo bem, posso cortar aqui, não tem problema nenhum. Mas não é aqui no umbigo. No umbigo não pode. Então isso, por quê? Porque você deixa a pessoa totalmente deformada, né? Na cintura, qual que é o plano que eu acabei de mostrar para vocês que corta na cintura? O plano americano. Muito bem, você aprendeu direitinho. Eu posso cortar aqui na cintura de boa, então o meu corte possível é aqui na cintura. Não pode cortar aqui, não pode cortar aqui, nem pode cortar aqui. Por quê? Porque senão você deixa aberrações soltas por aí. Assim, e aqui, ó, gente, eu vou falar para você, você tem que resistir a essa tentação, que é impressionante como as pessoas cortam os outros na canela, né? Pô, se você sair um pouquinho, um passo para trás, você faz a pessoa inteira. Por que cortar na canela, né? Então, na verdade, a gente tem uma preocupação de esses 3 cortes aqui que eu estou falando, do meio da coxa, do joelho e na canela, não existem, tá? Não existem. Agora, o que existe? Você pode cortar a pessoa como um todo, aqui e aqui em cima. Pronto. O plano de corte da pessoa, e aí é importante. Aí você vai conseguir fotografar bem. É importante porque, ó, principalmente, sabe quem que precisa ser fotografado seguindo essas recomendações? O padre. É ele que você vai normalmente fotografar bastante na missa, e você tem que usar os planos de corte possíveis nessa pessoa, tá? Olha aqui, ó, os planos de corte que tem que ser evitados são esses, né? Às vezes você cortar aqui na testa, você cortar nesse ponto aqui, porque você não facilita para a visualização correta de um corpo humano, no joelho e na canela. Então isso aqui, gente, esses planos de corte são totalmente errados. Então assim, esqueça. Você tem que pensar naquele anterior que eu passei para você. Se você for fazer uma pessoa, pensa sempre nisso. Eu tenho só aqueles planos de corte para realizar o corte nas pessoas em geral. Beleza? É isso aí. Um outro elemento da linguagem fotográfica que nós temos que aprender, além dos planos, são os chamados ângulos. O que é ângulo? Basicamente, a visão do fotógrafo diante do objeto ser fotografado. Eu tenho 3 tipos de ângulos para eu poder resolver a minha fotografia e poder escrever essa minha fotografia com muita clareza e dependendo daquilo que eu quero mostrar para as pessoas, seja de acordo com a minha intenção, eu posso favorecer um ângulo, ou favorecer outro ângulo, ou favorecer outro ângulo. Ou seja, eu tenho 3 opções de ângulo para trabalhar na linguagem. O primeiro ângulo que a gente vai falar para você é o chamado ângulo normal. Preste atenção que esse é um ângulo em que você... Por que ele é chamado de normal? Porque é como se você estivesse na mesma altura dos olhos da pessoa ou do objeto que você está fotografando. Então, o ângulo normal favorece essa naturalidade.
Quando eu fotografo o ângulo normal, eu estou favorecendo a naturalidade da cena, e aí isso impõe para mim uma situação bem definida. Muitas vezes eu tenho que agachar, eu tenho que diminuir um pouquinho minha altura, ou então eu tenho que aumentar a minha altura para chegar nos olhos da pessoa, se eu quero apresentar uma naturalidade maior. Quando eu faço, por exemplo, foto com crianças, eu normalmente, para fazer uma foto ficar legal com criança, eu tenho que ficar mais ou menos na altura dos olhos dele. Por quê? Porque aí eu faço o ângulo normal, é como se eu fosse também uma criança. Então eu estou normalizando, naturalizando a cena. Se eu não faço isso, eu vou optar por outros dois tipos de ângulo que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas quando você pode ver nessa foto aí, que eu estou te mostrando, a naturalidade é maior, é como se a gente estivesse realmente cara a cara, né? Face a face com essa pessoa. Então, assim, normalmente, gente, prefira os ângulos normais, o ângulo normal na hora que a gente for fotografar. A gente tem que agachar um pouquinho, a gente tem que levantar um pouquinho, nós temos que movimentar também. Fazer fotografia, produzir fotografia é um pouco de exercício físico, né? Se você está um pouco enferrujado, tem que sair dessa lerdeza aí e se aprimorar um pouquinho, buscar uma fisioterapia, né? Buscar um pouquinho de exercício físico para que você possa entrar em forma e produzir uma boa fotografia. Normalmente você vê os fotógrafos na igreja se virando ali nos 30, agachando, deitando, subindo, né? A gente precisa ter um pouco de preparo físico para poder desenvolver principalmente esses ângulos aí que eu estou falando para você. Esse é o ângulo normal. O outro ângulo que existe e que a gente costuma realizar bastante na igreja é o chamado ângulo de mergulho. Preste atenção que você vê essa imagem, e aqui você pode ver essa imagem aí, que é uma fotografia feita de cima para baixo, né? Onde é que eu estou aí para fazer essa foto? Lá no mezanino, lá atrás da igreja, para poder pegar, na verdade, um pouco mais de amplitude da cena, né? E o ângulo de mergulho. Só tem um detalhe, gente, com relação ao ângulo de mergulho, você pode perceber que o ângulo de mergulho achata as pessoas, né? Ou seja, ela diminui o objeto. Quando eu faço de cima para baixo, eu estou diminuindo esse objeto. Normalmente eu estou, na verdade, tirando um pouquinho do peso desse objeto. Em outras palavras, eu estou emagrecendo as pessoas quando eu faço de cima para baixo. Mas não é um ângulo que a gente costuma usar muito, só quando a gente precisa ter uma visão um pouco mais geral, fazer ter uma amplitude maior na cena. Agora, veja, eu estou mais preocupado com amplitude, não estou preocupado em diminuir pessoas. Existem situações no fotojornalismo, por exemplo, ou na fotografia publicitária, quando você quer diminuir objetos ou fazer com que os objetos fotografados percam em termos de importância, você faz de cima para baixo. Então, as pessoas que são... normalmente você vê fotografias intencionalmente produzidas para tirar a importância do peso das pessoas, principalmente questões políticas, né? Você vê fotografias normalmente sendo feitas de cima para baixo, porque você achata a pessoa, você tira a importância dela. O contrário do ângulo de mergulho é o que a gente chama de contra-mergulho. E esse contra-mergulho, ele vai então, na verdade, ter o efeito contrário também. De uma certa maneira, ele vai ampliar o objeto. Então, quando eu tenho o ângulo de contra-mergulho, o efeito que eu ganho no contra-mergulho é uma ampliação do objeto, muito maior até do que ele realmente é. Então, eu chego mais perto do objeto e faço de baixo para cima uma imagem que vai me dar vai ampliar essa cena, vai fazer esse objeto ficar ainda maior. Eu uso quando? Quando eu preciso realmente valorizar esses objetos. Todo mundo pode prestar atenção nessa cruz que está aqui em cima da mesa do altar. Você pode ver que essa cruz é pequena, né? Ela é bem pequenininha assim, mas esse ângulo que eu escolhi para fotografar fez com que ela aumentasse de tamanho. E ao mesmo tempo que ela aumentou de tamanho, ela diminuiu o objeto que estava mais próximo dela, que é o seminarista. Então, você pode perceber que houve uma intenção aí de aumentar essa cena. Quando eu quero também dar destaque em alguma pessoa, eu posso fazer essa pessoa de baixo para cima. Faz o teste na sua casa, aliás, já faz
o seu exercício agora. Terminamos os ângulos. Ângulos podem ser normal, mergulho e contra-mergulho. Se você quiser tirar uma onda com alguém, pode falar assim, ângulo normal, ou então plongé, que é mergulho, ou então contra-plongé, que é contra-mergulho, que é o termo francês, né, que a gente usa na fotografia. Plongé e contra-plongé. Plongé é mergulho, contra-plongé, contra-mergulho. Então já aproveita e faz esse exercício. Você já fez o exercício dos planos? Espero que sim. Agora você faz o exercício do ângulo. Fotografe objetos em ângulo normal, fotografe objetos em mergulho, fotografe objetos em contra-mergulho. Manda para mim para eu ver se está correto. Olha só, eu vou te dar uma outra dica de exercício para ficar bem bacana, para você começar a aprender isso. Normalmente é nesse tipo de elemento da linguagem fotográfica que nós fotógrafos ficamos cada vez mais loucos, enlouquecidos, né, para produzir as nossas imagens. A gente se inventa, a gente se contorce, a gente sobe, a gente desce. E aí eu vou te dar uma dica de fazer para fazer um ângulo, especialmente um ângulo normal. Faça o ângulo normal primeiro com, sei lá, com a sua esposa, com o seu marido, com seu filho, com sua filha. Depois, coloque objetos cada vez menores, né? Porque quando a gente está falando de ângulo, eu não estou falando só em relação a pessoas, eu estou falando também em relação a objetos. Então, aqui, por exemplo, a gente está fazendo um contra-mergulho em relação ao objeto, que é uma cruz, né? E não exatamente uma pessoa. No ângulo normal, vá fazendo uma escadinha de objetos, até você pegar uma coisinha bem pequenininha, né, que você vai colocar rente ao chão e você vai se predispor a fotografar em ângulo normal. Sabe o que vai acontecer ali? Vai fazer com que você tenha que deitar no chão para fazer uma fotografia desse objeto em ângulo normal. Mas perceba o efeito que você vai ganhar. E só para você perceber mais ainda esse efeito, faça uma foto em mergulho desse objeto pequenininho e depois faça uma foto em ângulo normal desse objeto. Você vai ver a diferença que você vai ter em relação à visualidade desse objeto. Então, gente, ângulo normal, mergulho contra mergulho, são elementos também da linguagem fotográfica, ajudam a gente a escrever melhor a fotografia que eu quero, beleza? Vamos lá. E aqui é só mais um exemplo do contra-mergulho, né? Que você pode perceber, ó, que eu tô, na verdade, deitadão no chão, praticamente, né? Ou então coloco a câmera muito lá embaixo, né? Eu faço essa posição aqui que eu coloco a câmera lá. Eu não estou olhando nem no visor, no viewfinder e nem na tela, né? E eu faço essa imagem. Para a gente poder ter essa técnica de fotografar sem só esticando o braço, né? A gente precisa ter um treino, tal, mas dá para você fazer também. Agora, no fundo, na verdade, aqui eu estou mais deitado, né? Mais agachado mesmo, para poder dar essa dimensão da igreja, na verdade, a dimensão dos fiéis. Está vendo como o contra-mergulho dá essa dimensão das coisas que aumentam, né? Então é muito legal a gente fazer esse tipo de fotografia. Só toma cuidado para você não fazer isso com mulheres em pé, porque a mulher não gosta, porque ela fica muito grande. E alguns homens também não gostam, porque eles falam que você acabou engordando. Eu já recebi muitas reclamações, né, de homens e mulheres, falam assim, pô, você fez de baixo para cima, cara, me deixou enorme, né? Mas enfim, aí eu falo assim, da próxima vez eu vou fazer em ângulo de mergulho para você. Aí ele fala assim, o que significa isso? Eu falo assim, não, eu vou te emagrecer bem. Eu falo assim, aí sim, aí você pode fazer o ângulo de mergulho que você emagrece a pessoa. Beleza, gente? Vamos lá então para o próximo elemento da linguagem fotográfica. Vamos lá, a composição é mais um elemento da linguagem fotográfica. A composição é um dos mais importantes, gente. Tá? Eu até pensei seriamente da gente criar uma aula só sobre composição. Pode ser que a gente ainda faça, né, no decorrer do nosso curso, mas vamos já dar uma introdução na composição. O que significa compor uma foto? Significa pensar antes em como o objeto será apresentado, como as linhas, cores, luzes e outros elementos vão ajudar a reforçar essa presença. A composição, em linhas gerais, significa o arranjo geral da cena. O que vai ficar no cantinho aqui e no outro cantinho aqui. Não é uma questão do plano, que você fala assim, que fica dentro e fora, mas sim como os elementos estarão organizados dentro da cena, principalmente
para você dar destaque para um elemento e tirar o destaque de outro. Eu quero dizer o seguinte, existem fotos que você enxerga primeiro determinados elementos e enxerga depois outros elementos. Por que que isso acontece? Porque houve aí um processo de composição do fotógrafo. Isso é fundamental. Por que que eu falo que isso é tão importante? Porque, cara, normalmente as nossas fotografias só são boas quando elas são bem compostas, ou seja, quando elas são bem arranjadas. A gente entende que vai começar a foto daqui e terminar aqui. E ali no meio vai ter determinado objeto, determinada pessoa, determinada cena que eu quero que fique especialmente visual, especialmente assim, no sentido mais visual possível, né? Então, assim, o que garante essa visualidade é como eu vou fazer essa boa composição, tá? Existem algumas regrinhas básicas de composição, a principal delas nós vamos ver já já. Mas olha só, quando eu falo aqui para você, ó, você está vendo quando eu estou arranjando o elemento na cena? Quando você viu essa foto, você enxergou primeiro o padre, o cálice, justamente por quê? Porque eu que coloquei o padre e o cálice nesse lugar aqui da imagem, ou seja, eu que busquei, coloquei o padre e o cálice aqui, ó. Por que que eu não pus aqui no meio? Porque aqui eu sei que ele não ia ser visto logo de cara, ou seja, isso aqui ia aparecer primeiro. Então, o que que eu fiz? Eu desloquei o padre para a esquerda, é uma regra de composição que a gente já vai ver o nome dela, e eliminei essa daqui, que poderia também chamar um pouco de atenção, mas eu desfoquei ela, né? Como é que eu desfoquei? Usando uma teleobjetiva, e aí eu consigo fazer esse trabalho de composição. Esquece um pouco esse negócio da teleobjetiva, que você fala assim, ai meu Deus, eu não tenho tela, eu não consigo fazer isso. Consegue sim, a questão só é de você arranjar bem os elementos na cena fotográfica. Dá uma olhada aqui, ó. Isso que eu estou mostrando para você chama-se é uma regra de composição que a gente chama de regra dos terços. A regra dos terços é a principal forma de composição de uma imagem fotográfica e consiste basicamente em deixar os objetos que eu quero que sejam visualizados primeiramente apareçam sempre nos chamados terços ouro da imagem. Para que eu entenda essa questão dos terços ouro da imagem, sejam os pontos ouro da imagem, eu vou traçar sempre assim, na minha imaginação, mas existem hoje já câmeras e celulares que oferecem isso para você, que eles criam uma espécie de uma grade que vai ter, ele vai ser composto de de 4 linhas, desculpa, 2 na horizontal e 2 linhas na vertical. Olha aqui, ó. Toda a minha fotografia vai ter que estar enquadrada nessas 4 linhas aqui. E onde eu consigo dar mais visualidade para minha imagem? Na intersecção dos pontos de encontro das 4 linhas. Esses daqui, ó. Vou até mudar a cor aqui para você ter uma noção melhor, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo que eu colocar nesses 4 pontos, tudo que eu enquadrar, que eu arranjar a cena nesses 4 pontos, vai estar muito mais visível do que o que não está. Ou seja, essa pessoa aqui eu não enxergo de cara, essa eu não enxergo de cara, essa eu não enxergo de cara. O que eu enxergo de cara? O que está nos chamados pontos de intersecção. A gente chama também de ponto ouro da imagem. O que vai ser chamada a atenção? Aqui, ó, a hóstia, vai ser chamada a mão e principalmente o padre que está aqui, né? A Bíblia aqui vai aparecer um pouco menos, porque você pode perceber que ela está desfocada, mas ó, o padre, a hóstia, o cálice e também a mão são os objetos que estarão, logicamente, na minha imagem fotográfica. Olha, eu fiz até gerou até um triângulo aqui de visualidade. Ó, vou tirar aqui para você ver. Essa aqui é a regra dos terços, ó, de um jeito mais fácil da gente entender. Perceba que tudo que eu conseguir colocar nesses pontos aqui, ó, ouro, pode ser que eu não coloque nada de um lado, mas coloque tudo do outro. Então aí eu vou ter a visualidade maior aqui, ó, nesse espaço aqui. Aqui, se eu deixar vazio, eu crio também o que a gente chama de espaço negativo da imagem.
Isso vai fazer uma coisa importante. O espaço negativo da imagem joga a visualidade para onde tem a cena. Então, normalmente, gente, eu coloco os meus objetos, quando eu tenho um objeto só, quando eu tenho uma pessoa, eu jogo esse objeto para onde? Para os cantos. Eu jogo esse objeto para os chamados pontos ouro da imagem, que estão aqui, ó, nessa intersecção. Eu já consigo visualizar isso normalmente, né? Minha mente já visualiza isso. Mas se você, no começo, tiver dificuldade, você pode pedir, a sua câmera coloca essa grade para você. Logicamente que essa grade não vai aparecer na foto, é só uma grade digital. E o seu celular também já faz isso para você. Ó, preste atenção. Gerei aqui, ó, um espaço negativo. Espaço negativo, não tem nada aqui, ó, que remeta, que dê atenção, mas tem aqui. Então eu joguei o padre aqui para o canto, fiz com que as pessoas pudessem enxergar melhor o padre. E isso aqui, então, acabou gerando acabou levando a nosso caminho visual aqui para o elemento que estava aqui nessa regra dos terços. Ó, de novo, ó, regra dos terços. Ó, eu estou fazendo aqui, ó, está vendo? Ó, regra dos terços. Onde está o padre? Está aqui, ó, nos pontos ouros da imagem. Ó, outra cena totalmente trabalhada a partir dessa composição da regra dos terços. Então você consegue perceber que assim, ó, aqui não tem nada, mas aqui tem o objeto. Ele está sendo muito mais visualizado nesse sentido. Existem várias outras regras de composição, mas essas daqui são as mais... Essa aqui, a regra dos terços, na verdade, é a regra mais usada por nós fotógrafos para que a gente consiga dar destaque para um objeto ou uma pessoa exatamente na fotografia. Ó, pode perceber que toda vez que eu estou fotografando, então, ó, presta atenção nas minhas fotografias. Se você fizer uma busca lá pelos Facebook, pelos Instagrams, todas as minhas fotografias, normalmente, elas estão trabalhadas a partir dessa composição da regra dos terços. Professor, quer dizer que se eu colocar uma pessoa aqui, ó, nesse meio, não vai dar efeito nenhum? Eu falei, claro que dá. Se ela for importante, se o aspecto visual for bom, não quer dizer que se você colocar a pessoa aqui, você vai perder a foto. Mas quando eu faço isso, eu, na verdade, oriento melhor o meu espectador a ler aquilo que eu quero. Lembra quando eu falei para você que a linguagem fotográfica é uma forma da gente orientar a pessoa na leitura da foto? A regra dos terços, cara, é muito significativa e muito ilustrativo disso. Porque eu faço a pessoa enxergar exatamente o que eu quero primeiro. E especialmente quando eu trabalho com isso, ó. Espaço negativo de objeto, né? Espaço negativo e o objeto jogado em um dos cantos da imagem. A gente consegue fazer uma composição sensacional com isso. Olha aqui, ó. Uma imagem também muito significativa. Eu podia colocar aqui essa pessoa aqui no centro? Podia, mas cara, se eu colocar essa pessoa no centro, eu vou perder toda a dimensão disso. Ela tá gritando para cá, ó. Ela tá olhando para cá, ela tá gesticulando para cá. E quando isso acontece, cara, que força que eu ganho com isso aqui. Se eu colocar aqui no meio, se eu coloco essa pessoa aqui no meio, eu vou desprezar tudo isso aqui, ó. Porque ela não tá virado para lá. Se ela tá virado para lá, deixa mais espaço aqui, ó. Você ganha em dramaticidade na cena, né? E quando eu ganho nessa dramaticidade, eu vou ganhar também nesse espaço. Então, assim, se eu colocar esse objeto aqui no meio e ela estando virado para o lado de lá, eu perco tudo isso aqui, ó. Isso aqui não faria nenhum sentido na minha imagem. Faria sentido só da pessoa para lá, né? Mas nesse caso eu coloco ela no canto, coloco na regra dos terços, eu vou ganhar então em dramaticidade em todo esse espaço vazio aí do lado. Olha aqui, ó. Também mais ou menos na regra dos terços, mas essa foto aqui em termos de composição eu só quero chamar para um detalhe nela. Tudo está enquadrado do começo até o fim, ó. Você tá vendo aqui, ó? Tudo está enquadrado do começo até o fim. Não tem nada fora. Eu quero chamar a atenção para isso nesse ponto que a gente está finalizando essa aula de linguagem fotográfica. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nunca corte nada. Nunca corte nada na imagem, a não ser que você
tenha destacado bem, tenha feito um close, tenha feito um big close. Na verdade, os planos médios acabam fazendo com que a gente corte alguma coisa. Mas quando eu estou fazendo um plano geral, nunca corte nada, nunca deixe nada cortado. Eu quero chamar bem a atenção para essa foto, porque você vai ver aqui, ó, tudo está no limite da imagem, tudo está no limite da imagem, porque é importante que quando eu faço o plano geral, eu consiga, então, dar essa dimensão do espaço e não deixe ninguém cortar. Você imagina se eu corto a imagem aqui, ó, ia ficar super estranho, né? Se eu corto aqui, enfim, eu tenho que ter sempre, gente, essa unicidade na imagem, beleza? Exercício, faz o trabalho de regra dos terços. Pega um monte de objeto, pega seu pai, sua mãe, seu vizinho, sua tia, sua avó, quem estiver perto de você, né, mesmo em isolamento social, e vai fazer foto na regra dos terços. Coloca ela para o lado, você vai... Sabe o que você pode fazer? Coloca ela no centro e depois faz a foto na lateral, fala mais ou menos sempre assim, ó, gente, claro. Se eu estou virado, se o objeto está virado para cá, o espaço vazio maior para lá. Se eu estou virado para cá, o espaço vazio maior para lá. Nunca coloca a pessoa virado para o finalzinho da cena, né? Na verdade, como se fosse aqui, ó, mais virado aqui para o finalzinho da cena, que aí você perde, aí fica totalmente desconectado, né? Então, presta atenção também nisso, nessa direcionalidade. Beleza? Gente, essa aula de linguagem fotográfica é uma aula de linguagem fotográfica muito básica. Eu vou colocar alguns materiais complementares para vocês, alguns infográficos que vão ajudar muito na hora da gente definir. Mas é importante que nesse tipo de elemento, seja de plano, de ângulo, de composição, a gente consiga sempre ter uma noção de como nós podemos fazer a nossa fotografia ter uma leitura melhor. E mais do que isso, você precisa treinar. Então agora é a hora de você colocar a mão na massa. Assistiu essa aula, vai colocar a mão na massa, tem que passar um tempão treinando esses elementos da linguagem fotográfica. Beleza? Grande abraço para vocês, até a próxima aula. Vamos lá, vamos forte!